Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Bom? Então, agora, eu convido o Sebastião, que ele vai explicar para nós aqui tudo que a gente leu, tá bom? Por favor. É uma alegria imensa voltar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E falar de autocura, para nós, não é coisa muito difícil. Basta vocês perceberem que para chegar a isto, nós estudamos mais de 600 livros para fazer um manual. Mas, às vezes, com uma palavra só, resolve-se o problema. Depois que eu escrevi o livro, eu percebi isto. Basta amar. Porque encontramos em Joana de Ângeles, na obra Garimpos de Amor, quando amamos, a cura acontece naturalmente, não precisamos fazer mais nada. Mas não estamos falando de amor no sentido que nós vemos na maioria das vezes, mas sim de amor incondicional. Mas uma das frases do livro, uma pequena síntese: ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. E eu tentei até justificar o meu estado enfermiço, quando fora desenganado pela medicina do plano físico, e até certo ponto pela medicina espiritual, porque eu pensei que no plano físico eu poderia comprar a cura. E o máximo que consegui em algumas situações foi o alívio de alguns efeitos. E eu tentei comprar também a cura espiritual, mas nas obras de André Luiz em especial, a assistência espiritual também é externa. A cura vai depender de uma postura de mudança interna, até porque não achei em parte alguma que Deus criou doenças. Nós as criamos. Como nós já passamos no início, uma receitinha para quem quer adoecer, não foi isto? Agora nós vamos tentar inverter a ordem para quem deseja curar-se. Porque não é difícil curar-se, difícil é adoecer. Porque eu levei alguns milênios para chegar à destruição do meu universo mental, perispiritual e físico. Porque eles foram quase totalmente destruídos. Agora, para construir, não é tão difícil. Porque um só pensamento conecta-se com todo o cosmos. Imagina a dimensão do cosmos. Se quiser ter uma ideia, como eu disse das outras vezes, uma só dimensão das infinitas, creio eu, dentro dela, os universos são infinitos, segundo Stephen Hawking. Num universo de 120 a 200 bilhões de galáxias. Numa galáxia como a nossa Via Láctea, de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E um só pensamento, segundo Allan Kardec, conforme a Revista Espírita, Obras Póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo,
eu me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ele até nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. Mas eu fico bem à vontade quando eu falo de Allan Kardec, não só por ele ser um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, na visão de Emmanuel, na obra A Caminho da Luz. Não só por a tarefa mais complexa ser colocada em suas mãos, a de organizar o que fora codificado pelo Espírito da Verdade, mas principalmente por dizer-nos que a doutrina dos Espíritos é eterna, não começou com ele, não é obra de um homem só, e é uma lei da natureza. E ele próprio não cansava de se esforçar, como ele informa-nos na questão 222 do Livro dos Espíritos, para mostrar que ela não existe por completa em parte alguma, que existe desde a mais remota antiguidade, uma lei da natureza. E quando analisamos a trajetória desse espírito, que estudou matemática, química, física, biologia, anatomia, fisiologia, foi médico, clinicou e chegou à conclusão que se o médico soubesse, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Isso está na Gênese, no capítulo 14. Se ele soubesse o valor do magnetismo das palavras, que tem o poder para interferir no físico e no moral de quem ouve. Se entendermos que nós, segundo Kardec, somos uma fração da consciência que damos o nome de espírito, com E maiúsculo, espírito esse que, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase a idade do universo. Alguém sabe a idade do universo? Será que os internautas sabem? A quem agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos conectados. E eu pensei que ela estava falando do Big Bang. Segundo a teoria, 13 a 15 bilhões de anos. Mas ela não disse que era esse o universo do Big Bang, até porque essa teoria já foi ultrapassada por Stephen Hawking há bem mais de uma década. E ela segue dizendo que o nosso corpo biológico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Para quem acreditasse que ela estava falando do Big Bang. E estuda mais um pouco e chega à conclusão que o nosso cérebro físico, principalmente o neocórtex, a parte mais nobre, tem mais de 500 milhões de anos que foi começada a sua estruturação, para governarmos mais adequadamente o corpo. E a inteligência, que seria o software para gerenciar esse hardware divino, nós já estamos usando, segundo Joana, há mais de 200 mil anos. E a razão, ainda segundo a mentora, mais de 10 mil anos, para entendermos melhor a inteligência, operarmos melhor o nosso cérebro e governar melhor o nosso corpo. Mas eu ainda não compreendo um dos átomos que participa de uma das moléculas do meu sangue, por exemplo, na estrutura de uma célula, que só uma célula tem mais de 280 milhões de moléculas. E um átomo é um aglomerado de forças vivas, e Allan Kardec, por ter estudado química, física, matemática e outras ciências correlatas, chegou à conclusão que não só podemos criar os átomos, mas pelo nosso mecanismo mental, gerenciado pela vontade, e ao mesmo tempo organizado pelo pensamento, as energias do nosso corpo biológico, segundo ele, se renova na sua totalidade em 2 meses, sem a nossa interferência direta. Segundo Camille Flammarion, isso na Revista Espírita de 1864, no mês de junho. Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza,
o energismo do corpo se renovaria em alguns meses, que pode ser 2 ou mais. A ciência acadêmica narra que o nosso corpo se renova, ou todo o energismo do corpo se renova, incluindo atualmente as células nervosas, que antigamente não se admitia a possibilidade, em 53 semanas, 1 ano e 1 mês. O máximo que levaríamos para curar-nos ou reconstruir o nosso corpo na totalidade seria 1 ano e 1 mês. Até porque eu não consegui, conforme eu comecei a dizer, mais do que um alívio em alguns efeitos quando busquei esse alívio na alopatia, por exemplo. Por mais respeito que temos à medicina, ela não cura as causas, a medicina alopática, mas sim alivia os efeitos, que já é muito nobre. E por mais que extirpem os órgãos, não vai nos isentar da mudança comportamental. E várias medicinas, ou melhor, várias terapêuticas alternativas, propõem-nos alívios também no físico e, até certo ponto, no campo emocional, psíquico, mas não passam de alívios momentâneos. A causa, nem a medicina espiritual, conforme eu comecei a dizer com André Luiz, porque está em Missionários da Luz, a nossa assistência é externa. A mudança interna, ou a cura real, depende de cada um. Sabemos que a enfermidade, a parasitose espiritual, que chamamos de obsessão, que foi classificada pela Organização Mundial de Saúde, e tem um CID, tem um código, para chegarmos à cura dessa, que é a pior de todas as enfermidades, segundo André Luiz, no capítulo 18 da obra citada, Missionários da Luz, somente o doente, transformado voluntariamente, por vontade própria, tomar a decisão, em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. E quando estudamos Kardec, principalmente na Revista Espírita de 1862, mês de dezembro, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, quem as tem, porque são elas que atraem eles. E conforme vocês ouviram na leitura, existem princípios, leis, tanto no universo minúsculo quanto no universo macrocósmico. As leis são as mesmas. Dirija o homem o seu pensamento para a ideia de doença, logo a moléstia lhe atende com todas as características dos moldes mentais estruturados pelo pensamento. Normalmente, quando adoecemos, nós falamos mais da doença do que da cura. Isso é um mecanismo quase natural no ser humano. E todas as coisas que nós mencionamos, como se não quiséssemos, só de falar nós já estamos construindo. Então, se eu quero a cura, por que não pensar nela? Porque, segundo o Dr. Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, um único movimento da mente, ou o mais discreto pensamento, para ser mais exato, ele provoca bilhões de transformações no cenário mental. E transfere bilhões de informações para o nosso universo físico, em milésimo de segundo. Eu vou bem na câmera lenta, para ver se a coisa fica bem didática, compreensível e bem palpável. Mas antes eu vou perguntar algumas coisas a vocês, e conforme as respostas, eu posso ir caminhando por outros caminhos, se for o caso, a depender das respostas. Vocês acreditam, porque eu não acredito no que eu vou perguntar para você, e nenhuma das 4 coisas que eu vou perguntar. Mas se vocês acreditarem, a depender da vibração que chegar até a minha pessoa, eu posso mudar de ideia até o final da palestra. Vocês acreditam em Deus? Na pré-existência e sobrevivência do ser? Que são deuses também?
Eu vou deixar até a quarta pergunta para depois. Eu não acredito, eu tenho certeza. Porque às vezes a gente acredita, quando a prova chega até nós, a gente desacredita e ainda fica meio de ponta com Deus, como a gente fala lá em Minas Gerais. E dentro desses itens, vocês fazem o que amam ou amam o que fazem? Então pode ser qualquer coisa. Então você já pode convidá-la para limpar os banheiros, se não aparecer o responsável, porque ela ama o que faz. Porque aí é fácil. Qualquer coisa que aparecer, está valendo, não é isto? É. Aí é moleza, porque a maioria de nós queremos fazer o que amamos, o que é fácil fazer. Por isso que Jesus disse-nos, amar os que nos amam, que recompensa teremos? Não fazemos ginástica moral alguma, segundo Kardec. Por exemplo, mais 2 perguntinhas só, e depois eu paro por enquanto, mas tem 72 ainda que eu desejo fazer até no final. Dentre vocês, quem ama cozinhar? Fazendo com amor. E normalmente nós que amamos cozinhar, ficamos muito felizes quando as pessoas comem, e de preferência muito, não é isto? E já é um equívoco de nossa parte, não é verdade? Porque comer muito não significa alimentar. Alimentar com a quantidade X não significa se nutrir. E nutrir-se não significa que nós vamos transformar todos esses elementos em partes integrantes da nossa consciência. Porque essa é a destinação dos alimentos. E quem ama comer? E até tem alguns que nem comem mais, porque nem levantaram a mão. Porque se não tivesse quem ama comer, para que fazermos com amor, ou confeccionarmos com amor, o alimento? Sabemos que o alimento que necessitamos para viver fisicamente, mais de 70%, em alguns casos, como espíritos como Madre Teresa de Calcutá, chegou a quase 100%, porque ela só tomava 1 xícara de água por semana, e não tinha mais alimentos sólidos, o restante vinha do ar, e de outras fontes, como a luz, a água do banho. E sabemos, desses mais de 70%, em torno de 75%, nós extraímos do ar, em média, 10% canalizamos da água através do banho, a água que sorvemos, já foi para 85%, uma parte da luz, outra pela audição das leituras e de vários outros contatos, como o abraço, etc. Segundo a espiritualidade, sobra, em média, 5% para extrairmos do alimento que mastigamos, que trazemos pelo sistema digestivo. Vocês sabiam desta? E ainda mais, a quase totalidade da energia extraída desses alimentos é extraída aqui, nesta região, e não no estômago. Então, a quase totalidade da energia vital, a energia que gera e nutre, e ao mesmo tempo organiza e mantém a vida, é extraída na mastigação. E se não tivermos a paciência de mastigar e ao mesmo tempo mentalizar o corpo que nós queremos construir, porque as enzimas, mediante esses pensamentos, esse sentimento, esse desejo, ou essas intenções, são criadas na mente, as ordens, e a partir das glândulas salivares acionadas, formam-se esses elementos antipsíquicos, agora em elementos químicos, que são hormônios, que vão orientar os alimentos que vão entrar em nosso organismo. Mas quando estamos mastigando, segundo vários autores,
que estudam alimentação e principalmente a vibração dos alimentos e principalmente a nossa conduta vibracional, que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já naquela época, identificando este mecanismo, ele narra que a vibração de um pensamento, de uma palavra, acrescento eu, de uma emoção, de um sentimento, de uma conduta, nós expulsamos, foi a palavra que ele usou, tudo que for contrário e atraímos tudo que for semelhante. E quando percebemos essa realidade, ao invés de comer muito, para quem come 1 quilo em média, se selecionar 100 gramas, nós vamos ter a mesma saciedade, o corpo vai ficar melhor nutrido, vamos comer o mínimo e fazer o máximo. Porque Allan Kardec, como médico, também detectou e anotou em obras póstumas, o excesso de alimento causa enfermidade. E após os cientistas da Alemanha, do Instituto Aeroespacial de Stuttgart, comprovarem que a água é um ser vivo, que assimila o que nós pensamos, assimila também o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. E como disse das outras vezes, na água existem seres com 1/1000 de milímetro, com instrumentos de nutrição, de locomoção, com músculos, nervos, instrumento de percepção e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue a sua presa ou o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Sabemos ao mesmo tempo que uma gota d'água tem mais de 9 trilhões de átomos. Se 9 trilhões de átomos formam, em média, uma gota d'água, cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Mas vamos só dar um exemplo bem simples. Se a água não entrar em contato com a estrutura do ar, e principalmente com a estrutura da luz, ela perde sua vitalidade muito rapidamente. E um outro cientista, Masaru Emoto, no Japão, ele não só investigou e comprovou que a água, mesmo poluída, ao receber o contato de uma palavra amorosa, um gesto de gratidão, uma palavra de amor, ou uma oração, mesmo estando poluída, ela pode formar cristais, que segundo eles são encarregados, esses cristais, de conduzir a força vital para dentro do nosso organismo. E ele chegou ao ponto de colocar uma frase na garrafa d'água, e a frase transmitia a ordem que mudava a estrutura da palavra. Sabemos que isso ocorre quando magnetizamos a água, mas antes de eu falar da água magnetizada, que vai ser o mais fácil para ajudar-nos nesse processo, e eu pergunto a vocês que amam a Deus, porque disseram que acreditam, e agora, com certeza, também o amam incondicionalmente, não é isto? E sabe que tudo que existe em qualquer frequência, estado ou dimensão da vida são expressões de Deus. Então, se disser que ama a Deus e chutar um cachorrinho, estão mentindo para si mesmo, ou são mentirosos. Se disser que amam a Deus e odeiam seu semelhante, estão mentindo também. Então, quando nós chegamos a esse estágio, ou a esse estado de consciência, nós vamos aprendendo a pensar no que pensar. Mas o que eu quero dizer, se por amor a Deus vocês aceitariam agora, sem pensar, quem reencarnaria agora no reino mineral ou no vegetal para ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda? Você não vale. É porque ela foi a luz que iluminou a minha vida, que sem essa luz que apareceu na minha vida, eu já teria desencarnado. Ela que me apresentou a doutrina dos espíritos, como mecanismo para que eu chegasse ao processo de autocura. Porque ela já acreditava nisso antes de me conhecer. E quando ela falou para mim na possibilidade de eu voltar ao reino animal, eu já briguei com ela, quase separamos. E depois ela foi devagarinho, mais tarde, sugeriu que poderia ser no vegetal, mais tarde no mineral. E o dia que eu aprendi a magnetizar a água, eu percebi
que eu estava reencarnando parte da minha consciência na estrutura ou no núcleo de um átomo que faz parte da molécula de água, porque é isso que acontece. Quem voltaria? Ninguém? Olha lá, tem pelo menos um. Parabéns para você. Você deve ter lido Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe de Francisco Cândido Xavier, que narra que os seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, e esses reinos, essas consciências embrionárias, saturam-se das forças astrais emanadas pela mente desses luminares. Porque é isso que fazemos na hora da magnetização da água, gente. Se eu quero magnetizar a água, eu vou, pelo menos, desejar exteriorizar o que eu tenho de mais nobre, as minhas virtudes. E segundo André Luiz, quando essas virtudes atingem o campo mental, a mente, elas transformam em fluidos. E esses fluidos, segundo Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, formados pelas imanências da minha consciência e pela interação com os princípios inteligentes que formam o oceano de fluidos que está fora, eu vou enriquecê-los com esses valores, os que estão fora, porque eu vou gravar neles as minhas virtudes, e nós vamos voltar juntos para o reino mineral. Onde estava Jesus antes de vir nos visitar? Vocês já pensaram nisto? Porque segundo Ramatiz, ele gastou 7.000 anos para chegar até nós, para vestir essa mesma roupagem. Será que ele tinha a forma de humano onde ele estava? Já pensou, e eu não vou falar o sacrifício, mas o trabalho que deu para ele vestir a mesma roupagem que a nossa? Quando nós pensamos, segundo Kardec, porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, conforme o Livro dos Médiuns, no item 76, nós estamos fracionando a nossa consciência, porque o espírito é como um sol, sem que esses pedaços se dividam, porque permanecem conectados por laços indestrutíveis. E à semelhança do sol, nós vamos enviar frações por meio do nosso pensamento para o campo mental. E esse pensamento vai criar forma, ou tomar forma e criar vida no contato com as emoções, com os sentimentos e com a matéria do entorno. E quando nós pensamos na saúde do corpo, esse pensamento consegue viajar, quando é fotografado pelo perispírito, segundo Kardec, e telegrafado na direção do corpo biológico, e quando atinge o campo físico, receptada pelos neurotransmissores no sistema nervoso, transformada em hormônios na intimidade das glândulas endocrínicas, no sistema endócrino ou endocrínico, viajando pela corrente sanguínea, vai aportar-se na intimidade de nossas células. Mas a maioria de nós não queremos saber que o nosso corpo físico, o máximo 30% é constituído de células. Em média, 70%, um pouquinho mais, é construído de vírus, ultravírus, vermes, micróbios que sustentam o nosso corpo. E por ignorância achamos que esses são esses seres que causam as enfermidades, e não são. Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, obra esta que Emmanuel deu a sua opinião, dizendo que se trata do evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restaurar todo o messianato do Cristo no planeta Terra. Então, quando ele começa a nos mostrar que os fatores psíquicos, a sua importância na terapêutica ou na terapia, são essenciais, porque quanto mais matarmos os vírus, os vermes, os elementos que sustentam o nosso corpo, segundo Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, mais doenças teremos. E eu percebo que a cada dia, porque este mês, no dia 27, completo 18 anos,
e em 18 anos só tomei medicação uma única vez, por um processo cancerígeno que me obrigou mais uma vez a extrair um implante e por mecanismos de desequilíbrios da minha fala, tornei a bactéria que estava sendo gerenciada pelo meu organismo para proteger em elemento agressivo, que comeu a estrutura do osso, desde a base do dente até a base da mandíbula, em poucos dias. E para extrair e fazer a raspagem do dente, praticamente sem anestesia, porque não pega. E a reconstrução, porque eu assumi um compromisso comportamental, e segundo a orientação dos meus benfeitores, do Dr. Guerra, Fábio Guerra, em São José do Rio Preto, Dr. Alberto Elias, e eles acreditam na possibilidade, e a maioria dos médicos na sua área não acreditam, os profissionais da odontologia, e nós queríamos recuperar a altura óssea e a espessura também. E com o auxílio deles, a gengiva foi toda destruída pelo tamanho da cirurgia. Eles tiveram que fazer alguns arranjos com a película, por exemplo, para fazer um molde onde nós íamos formar o osso a partir do sangue. E a mentalização da altura e espessura foi reconstruída a estrutura óssea em 2 meses. E nós temos as provas da radiografia antes, as fotografias que nós temos e a radiografia panorâmica após 2 meses. Então nós temos a capacidade de destruir o nosso corpo, reconstruí-lo em tempo muito rápido, a depender de como nós agimos. Esta água, se quisermos transformá-la num potente medicamento, além do processo de magnetização, que é um mecanismo natural em cada um de nós, segundo o espírito Miramês, se compreendermos que Jesus e os demais governantes do sistema solar encontram-se ou reúnem-se na intimidade do Sol para tomarem as decisões para toda a vida em nosso sistema solar, tivermos a certeza que Jesus e os demais governantes estão lá, e são eles, conforme Ramatiz e Augusto Paiva, na obra Jesus é a Jerusalém Renovada e em Veleiros de Luz, que abastecem o Sol com as suas poderosas mentes. Assimilam a força do Evangelho da mente cósmica e transferem para as outras fontes captadoras até chegar em nossa mente. Então, bastaria olharmos para o Sol, acreditando em Jesus e no Evangelho que está na luz, segundo Caena, o Evangelho que está na água, mentalizar o que gostaríamos, colocar a água em contato com o ar, porque o ar vai estar atravessando, porque ele vai estar bem revitalizado, principalmente pela manhã. Os raios do sol também vai visitar a estrutura da água, e de acordo com a mentalização, o desejo de cada um, além da magnetização que vai acontecer, enriquecida pelos elementos do Evangelho do Cristo, que está na estrutura do ar, que está na estrutura da água. Não só o Espírito Emmanuel informa-nos que o Evangelho está em nós, em nossa consciência, como o Espírito Sheila, o Evangelho está em todos os reinos, Caena, o Evangelho está na água, nas aves, nos peixes, Miramês e Bezerra de Menezes, o Evangelho está em toda a natureza. Quando entendemos essa realidade, sabedores que mais de 2/3 do nosso corpo é água, e Allan Kardec, mais uma vez, sabendo disso, se nós podemos alterar a estrutura da água que está fora, porque podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença, nós podemos também alterar a água do nosso organismo, conforme está no Livro dos Médiuns, do item 126,
ao 131, mais exatamente 130 e 131. Quando compreendemos que somos um multiverso, estamos como uma fração desse multiverso, como almas encarnadas, com a incumbência de governar conscientemente a nossa realidade mental, perispiritual, física, gerenciando melhor os instintos, os automatismos, aprimorando as sensações, sublimando as emoções, enriquecendo os sentimentos, construindo estados de inteligência para a expansão da nossa própria consciência. Vou bem na câmera lenta. Somos a síntese de todas as nossas vivências, o espírito. Os bilhões e bilhões de informações. Somos um ponto dessa autoconsciência pura. Aqui o superconsciente que tudo sintetiza. Um ponto dessa autoconsciência pura somos nós, a alma encarnada, segundo Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, na obra O Ser Consciente também. E se nós estamos no consciente, o subconsciente, que é uma fração do inconsciente, um oceano que está em torno do superconsciente, as suas conquistas não aprimoradas. Então, o que há de mais nobre nesse inconsciente foi separado para gerenciar a atual realidade com o objetivo de ser aprimorado. Então, o subconsciente gerencia o universo psicofísico sem a nossa interferência de seres que está no comando do consciente. O que eu estou pensando, o que eu estou falando agora com vocês, eu estou usando o meu universo consciente. O que eu conseguir fazer no consciente, pensando, sentindo, falando e agindo, eu reprogramo os meus automatismos. Por exemplo, antes eu tomava água. Já passou, já engoli e pronto. Hoje, mastigamos os líquidos e bebemos os sólidos. Muito diferente, não é isto? Porque hoje eu sei que mais de 35 milhões de pequenas glândulas, gerenciadas pelas enzimas, pelos meus pensamentos e sentimentos tornados tangíveis, vão entrar em contato com o Evangelho, com a essência da consciência que gerencia a água, a energia vital, energia que organiza e mantém a vida, e ao mesmo tempo com elementos que gera e nutre a vida, que está na água, um dos elementos mais sensíveis que eu conheço em toda a natureza, que assimila numa velocidade espantosa, em meio segundo eu posso transformá-lo no mais potente medicamento ou alimento, só que em meio segundo eu posso destruir também. Então, quando nós vamos compreendendo essa realidade, então, no automatismo, eu apenas viraria uma garrafa dessa se estou com sede, porque não sei que a sede está aqui, penso que a sede está no estômago, não percebo que a saciedade também está aqui, penso que a fome está no estômago, e quando eu atendo esse setor, mais ou menos tantos minutos, em contato com o alimento ou com a água, todo mundo se acalma, porque o energismo, a força vital da água, dessa estrutura, são assimilados pelas frequências do campo ou do corpo vital, entrando em contato direto com a energia vital da água e já repassando essas vibrações, não para alimentar o físico, mas já para alimentar as nossas emoções, os nossos instintos, sensações, os nossos sentimentos, a nossa mente e até a nossa consciência, a depender do que está nessa água. A parte mais densa que vai viajar para o estômago, essa sim vai trabalhar nas células do corpo, na parte mais periférica. Quando temos essa consciência, fica fácil. Porque se um médico que desconhece que não existe nada estático, insensível,
Quando ele desconhece, ele pensa que é possível criar um placebo, por exemplo. De eu conseguir enganar você. Então eu esvazio uma cápsula, jogo fora o conteúdo, coloco lá açúcar ou farinha de trigo, com a intenção de aliviar a sua dor. Só de eu ter esse projeto, esse processo, segundo os médicos, os cientistas, os pesquisadores da física quântica, eu já transformei o açúcar ou a farinha de trigo no medicamento que eu queria para aliviar a sua dor. E você acreditou em mim. E quando você acredita, você potencializa o alimento, o medicamento, mediante aquilo que nós propomos. Porque você quer aliviar-se e eu quero aliviá-la. Eu faço uma parte com os agentes da natureza me assessorando e você vai fazer outra parte. Porque a maioria de nós não percebemos que a espiritualidade magnetiza sim a água, sensibiliza para que ela possa obedecer mais rapidamente qualquer um de vocês. Mas em meio segundo vocês podem desmanchar tudo antes de tomar. E colocar o que vocês estiverem pensando. Isso é um fato. Ou pode potencializar milhões de vezes o que foi iniciado. E ao tomar a água, a cura acontecer, segundo Kardec, instantaneamente. Porque a cura dá-se de duas formas, segundo o médico, o cientista, o professor de medicina, Allan Kardec. Pode já ter havido a lesão física, não é mais fibromialgia, porque quando eu não sei do que se trata como médico, as dores estão acontecendo, mas não tem nada, equipamento nenhum registra as lesões no físico. Então, fibromialgia. Quando eu não consigo entender o que está acontecendo no físico, eu estou percebendo certos elementos, só que eu não conheço esses elementos ainda, aí eu falo que é virose mesmo. Não é isso que acontece em nosso meio? Seria mais honesto falar, eu não sei, está acontecendo aí, como tem uma amiga que foi visitada por um dos 8 cânceres mais recentes, e dos 8 dela o mais nervosinho, que ainda não fora detectado como tratar esses 8 colaboradores do Cristo para o nosso processo de aprimoramento. Então, quanto mais soubermos acerca da nossa realidade, dos nossos potenciais, mais fácil fica esse processo. Porque quando nós pensamos, frações da nossa consciência, então vem para o laboratório mental, para o nosso consciente, porque eu desejei construir alguma coisa diferente, eu entro no processo de oração, porque André Luiz já nos ensinou que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Poder vem do conhecimento, a energia vem do cosmos, entrando em contato. A partir do conhecimento com essa energia, eu transformo esse mecanismo em forças vibracionais. E agora, diferencia-se da prece. A prece é isto, poder, energia, vibração. Agora, quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Então, percebemos que orar é mergulhar em nossa essência e trazer para o consciente a nossa realidade íntima, os nossos potenciais internos. Quando vinculamos a nossa mente através da prece com outras mentes, trazemos o que nos falta por meio da inspiração para completar o que não sabemos. E nesse círculo de permutas incessantes entre o nosso universo e outros universos nos quais batemos as portas para buscar as informações, nós podemos gerar elementos para a cura definitiva do corpo, segundo André Luiz, para a transformação da alma, que é a mínima parte, e para a iluminação da consciência, que é a totalidade. Vou baixar mais uma vez e ir mais devagarinho. Se eu quero, eu penso. André Luiz. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. E se eu atrair, eu realizo. E o desejo nesse cenário, segundo ele, é uma entidade tomando a forma correspondente ao que eu estou pensando. Se eu desejo curar o meu corpo,
construir uma nova realidade, esse desejo é uma realização antecipada, conforme ele narra na lição Desejos da obra Sinal Verde. E Emmanuel diz que imaginar é criar. E essa criação, agora no plano mental, fatalmente vai eclodir no plano biológico. Joana de Ângeles. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, ideias e planos, são portadores de energia equilibrante, que recompõe, que reconfigura os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Só ideias enobrecedoras e planos de futuras ações já têm esse poder. E ela continua: o indivíduo deve concentrar-se numa visão de equilíbrio, transportar-se no tempo, ver-se recuperado, assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar, que pretendem levar a efeito. Então perceba, esse pensamento vai criar uma imagem esta enriquecida, esse pensamento, essas ideias, com as nossas intenções, com os nossos sentimentos, o teor vibracional desta imagem, auxiliada pelos centros de força, segundo André Luiz, e esses chakras, esses centros vitais, a serviço da mente, têm a capacidade de especializar as nossas células físicas ao extremo, conforme está em Evolução em Dois Mundos. Em cada chakra, em cada centro de força, em cada centro vital, segundo Eurípides Barçanufo, existe um Deus, uma entidade orientadora. E quando nós mentalizamos, criamos esses moldes mentais, todo o perispírito é reconfigurado instantaneamente com estas propostas. E cada célula física tem uma correspondente no universo perispiritual, que é uma exteriorização da própria mente. E esta energia mental, essas intenções chegam em nosso corpo por dois caminhos. O caminho dos automatismos é aquele mente, centros de forças, camadas vibracionais do perispírito, até chegar na camada mais simples, que nós chamamos de modelo organizador biológico, por meio do qual esses elementos vão sair das espaçonaves, das portas dimensionais que nós chamamos de chakras, e entrar nos canais de energias que nós chamamos de meridianos, de nadis, e vai aportar-se nos microcentros de energias que ligam cada célula, cada molécula, cada átomo do nosso corpo, e adentrar no núcleo das células e alterar a estrutura do DNA, o cronograma organizacional das células. E a nossa parte de almas encarnadas e personalidades que estamos animando esses universos, vai viajar mente, perispírito, cérebro físico, glândula pineal, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sanguíneo, e vai aportar-se como hormônio no núcleo da célula, para ser mais exato, no plasma da célula, não no núcleo agora. E quando atinge o plasma de nossas células, já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. E vocês disseram que acreditavam em Deus, não foi isso? Então, hoje não seria muito difícil conversar com as nossas células físicas, conforme nos ensina Joana de Ângeles. Com os nossos órgãos, com perturbações enfermiças, conforme ela nos ensina, e Emmanuel também propõe falarmos do Evangelho para os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Então, quando esta vibração chega no núcleo ou no plasma das células, elas vão acionar as organelas. Eu poderia descrever todo o percurso, mas o tempo não me permite. Desde os microtúbulos que recepciona até a construção da proteína mediante que estamos nos alimentando. E essas intenções, esses desejos, essas imagens mentais, gravando-se no plasma, no qual está mergulhado todas as organelas existentes nas células. E a ordem
também está gravada no núcleo da consciência da mesma, no DNA. Conforme eu pensei, conforme eu desejei, conforme eu estou falando, conforme eu estou agindo, eu vou reconstruindo o meu cenário. Agora, se eu pensar uma coisa e transferir para a água o poder de realizar a tarefa por mim, não vai dar muito certo. Porque eu penso uma coisa e depois coloco parte da água num copo que eu tirei da garrafa. A maioria não está vendo o que eu tirei, mas não tomei, não toquei no interior do copo. Se eu deixar aqui, dificilmente alguém vai tomar. Se esta parte da água vier para o meu corpo e essa parte for descartada de qualquer maneira, o que acontecer com essa vai refletir na outra que está dentro do meu corpo. E uma única gota d'água, segundo Gibran, contém todos os elementos dos oceanos. Uma única gota d'água. E um único átomo destas gotas d'água, dessas moléculas, todos os elementos da Terra, segundo ele. Um único movimento da minha mente e todas as leis da vida. Então, qualquer coisa que nós formos trazer para dentro do nosso corpo, quer seja um alimento, qualquer coisa visando este processo de autocura, porque de dentro para fora eu tenho a proposta e de fora para dentro a mão de obra especializada ou o energismo que virá auxiliar-me, quer seja os fluidos, desde os mais sutis até o fluido que nós chamamos de proteína animal, que também é um fluido, porque Emmanuel fala que os nossos corpos são fluidos semicondensados. E se eu der a sequência, o que penso, sinto, ou sinto conforme penso. O que sinto, falo, não há dissonância. O que falo, faço. Porque se eu pensar em comer um alimento, parte do alimento que eu coloquei no prato vem para dentro do meu corpo, e parte é descartada de qualquer maneira, o que acontecer com aquela parte vai refletir no que está dentro, porque tudo que existe é conectado. Não tem como. Então, para curar-nos, é muito simples. Porque se eu mudar a minha postura mental, a minha maneira de sentir, porque o sentimento qualifica o que nós pensamos. A palavra semeia o que foi pensado e sentido. E as ações transformam em agentes de luz aquilo que foi semeado. A partir desse comportamento, qualquer coisa que estiver dissonante do que pensamos, sentimos, falamos e agimos, não consegue mais entrar no nosso campo vibracional. E qualquer coisa que for semelhante terá o campo de atração, o imã, para ser canalizado para dentro do nosso universo. Por isso, pensem agora. Ou criem uma imagem mental do corpo físico, o universo emocional, psíquico, intelectual, até chegar no ser espiritual. Visualizem-se, ou apenas desejem. Só não esqueça onde vai usar o equipamento saudável. Então, quanto mais nobre for a intenção, quanto mais extensos os benefícios que nós vamos criar com um novo corpo, com um novo comportamento, com a nova proposta. Vou dizer apenas um dos casos que se beneficiou disto. A pessoa estava com o fígado quase 100% comprometido. Entrou na fila do transplante. Gostaríamos de ter dito a ele que é possível reconfigurar ou regenerar todo esse órgão em pouquíssimo tempo. Mas ele já não estava acreditando nem em Deus, nem em si mesmo, nem coisa alguma. E dissemos a ele, pelo menos, agradeçam os familiares que vão autorizar quando um dos teus partirem, a doação do órgão a você. E agradeçam em especial o doador. Peça perdão para o seu corpo
e apresente a sua proposta de transformação quando receber o órgão vivo. Ou melhor, o órgão que vai substituir o seu que está morrendo. E em fazendo isso, quando chega o dia aprazado do transplante, foi fazer o pré-operatório, ou os exames que antecedem, ele estava curado, não tinha mais nada no fígado. E se vocês duvidarem, foi o primo do João Francisco, o que começou a gravar os programas da Rádio Boa Nova conosco, da TV Mundo Maior, no início, junto com Marco Aurélio. Então, esses são fatos. E poderíamos usar aqui 2 ou 3 horas só para contar fatos de pessoas que curaram com esse mecanismo. A medicina já está usando isto para recuperar Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral, estas visualizações. Joana de Ângeles e Divaldo falou-nos delas. Divaldo se beneficiou delas, curando-se de câncer, foi desenganado do coração, várias outras problemáticas, reconstruiu o sistema visual com essas visualizações, com esses diálogos amorosos que nos ensina Joana de Ângeles. Não peçam que acreditam em mim, só peço que experimente isso na prática. Porque se hoje nós já estamos vendo médicos dizer, já não está na hora. E agora eu digo ou eu não digo? Isso foi num dos congressos recentes, de fazermos as pazes com as bactérias, ao invés de criar bombas para detoná-las. Porque o pai da medicina, Hipócrates, cunhou a frase, há quase 24 séculos atrás, que seu alimento seja o seu único medicamento. Hoje a ciência prova que nós podemos alimentar com o pensamento, com os sentimentos, com as palavras, com as atitudes. Porque quando agimos nobremente, nós ficamos em estado de êxtase, até esquecemos de nos alimentar fisicamente. Quando lemos uma boa leitura, ou quando fazemos uma boa leitura, principalmente em voz alta, como nos ensina Joana de Ângeles, a mente se enriquece, as emoções se acalmam e os potenciais são estimulados para gerar progresso. Peço à força suprema do cosmos, Deus, ao seu emissário que escolheu-nos e disse que nenhuma das ovelhas que foi confiada a ele se perderá. Nosso Senhor Jesus Cristo, que a bússola que ele nos deixou, o Evangelho, com essa força que gera e nutre a vida, com essa lei que organiza e mantém a mesma, possam estas potências cósmicas iluminar-nos com saber, para que nós nos libertemos com o nosso reto viver. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos.